Graça e paz, igreja. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto o Tiago Fernando ministrava juntamente com o Ministério de Louvor a respeito do Faz de Novo, me veio no meu coração uma pergunta para mim mesmo que passo para a igreja. Desculpa. Os amados estão ali balançando as crianças. Nós vamos nos multiplicar agora, tá bom? Igreja aqui, igreja lá, amém? Não é dividir não, multiplicar. Então vocês vão sair com quem? Com o pastor Jean, mais alguém? E a esposa Lidiane e Loredana. Eles vão dividir lá, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. E no final vocês vão cantar aqui e a igreja vai orar por vocês novamente. Tinha até esquecido das crianças. Vamos nos multiplicar. Aleluias, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, enquanto, como eu estava falando, enquanto o Tiago Fernando ministrava a respeito do Faz de Novo, o Espírito Santo veio ao meu coração dizendo: o que você está fazendo para que eu possa fazer de novo? Isto é, há pessoas aqui que se entregavam de uma forma diferente, de uma forma muito mais excelente com Deus, e hoje se encontra numa situação tão fria, tão necessitada deste avivamento, mas este avivamento não acontece de uma forma assim, sem haver algo de nós. Isto é, existem pessoas, eu não sei se aqui, eu lembro que minha esposa falava: nossa, amor, eu gostava de jejuar e de passar as madrugadas orando e jejuando, e vinha revelações, e o nosso Deus não mudou, amém, igreja? Nosso Deus não mudou. Se as revelações não chegam, talvez nós tenhamos mudado. Aí precisamos voltar, queridos, precisamos voltar com jejum, precisamos voltar, queridos, a orar de madrugada, 1 hora, 2 horas, intensificar a nossa oração, intensificar a nossa vida com Deus, para que esse novo, para que essa nova vida, para que esse calor, para que esse avivamento tome conta do nosso coração como tomava no passado. Mas não é esse o título do sermão nessa noite. O título do sermão nessa noite é: a igreja evolui somente dentro do templo. Repito, a igreja evolui somente dentro do templo. Com esse título, gostaria de aguçar a sua mente e a sua curiosidade. Para você que conhece a palavra, para você que conhece Jesus Cristo, a gente fica meio assim, com os ouvidos, com a nossa mente, o nosso coração, duvidoso a respeito desse título. Novamente, a igreja evolui somente dentro do templo. Isso aos nossos ouvidos é complicado. Amados, o termo grego para a palavra templo é naior, que significa, a origem dessa palavra significa habitação. Então, novamente, o que é templo? Templo significa, tem alguém acordado aí? Templo significa habitação, amém? Vamos lá, igreja? Templo significa amém. Templo significa habitação. Então, se ninguém estiver aqui neste lugar, apesar de termos o conceito templo, aqui, queridos, não é habitação, porque não há ninguém. O que significa templo? A habitação. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 6,19. Repito, o termo grego para essa palavra é naió, que significa a habitação. Templo significa habitação. A igreja evolui somente dentro do templo. A igreja evolui somente dentro do templo. 1 Coríntios 6,19. Se os amados achou, aqueles que tiverem o desejo de ficar de pé, em reverência à palavra, fique à vontade. Você que não gostaria, fique à vontade, porque o Espírito Santo nos ensinou que devemos estar em liberdade para adorar a Ele.
1 Coríntios 6,19 diz, amém? Todos acharam? Aleluias, a Bíblia diz, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por um preço, portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Repito, os quais são de Deus. Feche seus olhos, quero mais uma vez orar, fazer menção a este momento. Deus, nós te louvamos, ó Pai, e agradecemos pelo teu favor, pela tua graça, ó Pai, ministrada sobre as nossas vidas. Pai, o Senhor tem ministrado ao nosso coração dia após dia, e nessa noite eu acredito que não será diferente. Da mesma forma que o Senhor ministrou ao meu coração, ministre ao coração da igreja, ministre ao coração, ó Pai, dos amados irmãos, para que possamos evoluir como igreja. Nós aqui, ó Pai, somos totalmente necessitados do Senhor. Aviva-nos, ó Pai. Se existem homens e mulheres aqui, ó Pai, ó Deus, tristes, cansados, ó Pai, das dificuldades e desafios dessa vida, ó Espírito Santo, venha animar os teus filhos, para que os teus filhos consigam sair daqui renovados, ó Deus, renovados pela tua palavra, renovados por este culto, que este momento não seja um peso. Sim, ó Pai, estar no Senhor não é um peso. Tira, ó Pai, todo o cansaço e liberta a nossa mente nessa noite. Assim eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a igreja pode se assentar, queridos. Então, templo no original significa habitação. Queridos, quando nós entendemos que templo significa habitação, e que, como diz Paulo nesse versículos lido, que nós somos que o Espírito Santo habita em nós, entramos então em um raciocínio lógico. Entendemos que nós não somos o que nós aparentamos, e sim, o que nós aparenta ser é uma casa. Ou seja, você, o seu físico é uma casa. A igreja, querido, não é esse templo. A igreja é você. A igreja somos nós. O templo é a casa de Deus. Então Deus, ele não vive em templos humanos, paredes, não. Deus, ele habita em você, habita em mim. Então o Senhor Jesus Cristo, ele habita dentro de você. Então nós entendemos também que esta habitação, ela não somente tem uma única pessoa. Isto é, esse templo, ele não só convive uma única pessoa. Templo, você. É um erro, é um engano achar que somente você pode viver nesse templo que aí está. É um erro, é um engano. Existem alguns seres, entenda esse raciocínio, animais, seres humanos, o próprio Deus, e infelizmente existe um ser chamado diabo. A palavra já nos deixou bem claro que o inimigo, ele é atrevido, em alguns momentos, ele quer habitar em lugares que ele não foi chamado. Então nós somos templo do Espírito Santo, e quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, esse templo, essa habitação tem o Espírito Santo, e essa habitação tem você. Olha interessante, duas pessoas habitando no mesmo lugar. Deus nos deu a autoridade, Deus nos deu o poder para decidir quem vai habitar conosco na nossa casa. Quando nós casamos, nós levamos a nossa esposa para dentro da nossa casa, nós escolhemos como vamos viver com essa esposa, com esse esposo. Da mesma forma, queridos, é o templo que você tem aí. O seu corpo é templo do Espírito Santo. E você decide quem você vai levar para essa sua casa. Se é Deus, se é o Espírito Santo,
ou se é o diabo. Engano seu, engano nosso, achar que somente nós podemos habitar nesse templo. É uma dificuldade, queridos, manter uma casa somente, só você morando ali. Isso é um engano. Portanto, queridos, eu quero nessa noite fazer menção dessa nossa evolução, da evolução do templo. Porque se não evoluirmos, se não mantermos Deus dentro de nós, corremos um grande risco de abrirmos brecha na nossa vida e permitirmos que o diabo faça bagunça na nossa vida, queridos. Não é esse o desejo da igreja. Não é esse o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo. Charles Darwin foi um cientista que defendeu a evolução. Para ele havia evolução. Alguns escritores acreditam que Darwin era ateu. Em alguns livros até parece que ele era ateu. Mas não podemos descartar que há na nossa humanidade, que há uma evolução natural. Quando nós olhamos a uma largata, a largata ela sofre um processo de evolução. Ela se torna borboleta. Dentre outros animais, que eu poderia citar aqui. Mas o ser humano também acontece uma evolução. Quando éramos criança, bebê, nós não sabíamos andar. Mas com o passar do tempo, nós aprendemos a andar, evoluímos. Com o passar do tempo, nós aprendemos a falar, evoluímos. Aprendemos a cantar, evoluímos. Então, queridos, nós estamos em constante evolução. A igreja precisa evoluir. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo precisa evoluir. E a igreja não é o templo, a igreja somos nós, reafirmo novamente. Precisamos evoluir. Apóstolo Paulo, ele era um homem evoluído, e por isso se tornou o apóstolo dos gentios, uma mente aberta para o desenvolvimento. Pedro, Deus deu uma chance a Pedro, penso eu, mostrou a Pedro os alimentos. Pedro viu aqueles alimentos, e Deus falou para Pedro, Pedro, come, e Pedro falou, como é que eu vou comer? Esses alimentos são sujos, são impuros, e Deus voltou a falar, come Pedro, e assim sucessivamente. E Pedro não conseguiu naquele momento entender essa evolução, mas a palavra fala que ele seguiu um grupo de pessoas e orou, e o Espírito Santo batizou pessoas que não era do sangue, não era da cultura judaica. Então você percebe que Deus, Ele deseja que a igreja evolui. Deus, Ele deseja que você evolui. A igreja precisa evoluir. Agora, queridos, a igreja só vai evoluir dentro do templo. E onde está o templo? Bate a mão assim. Eu sou o templo. Diga, eu sou o templo. Aleluias, nós somos o templo. O livro de Coríntios foi escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um homem de movimento. Para nossa evolução, nós precisamos movimentar. Precisamos movimentar. O Espírito Santo já nos chama para essa movimentação. Não é à toa que em Atos nós ouvimos e lemos que o Espírito Santo é um espírito impetuoso, um espírito de movimentação. Se você quer trabalhar, se você quer que o seu negócio evolui, você precisa se movimentar. Ficar em casa dormindo, ficar em casa questionando a respeito do mercado, a respeito da inflação, que se não me engano está 9%, eu não sei, estava 7%, acho que está 9%,
Mas se ficar reclamando, olhando para a situação, para o Covid, e se nós não movimentarmos, nós não vamos evoluir. Eu, como contador, costumo ensinar o tempo todo para as empresas que eu costumo abrir: movimente-se. Ande, procure estar em movimentação. Não fique em casa só olhando para as paredes. Claro, cada um na sua área. Se você tem uma empresa, por exemplo, você precisa divulgar, você precisa sair, você precisa orar. Para quem que é cristão, você precisa fazer algo para que aquilo aconteça na sua vida. Repito, a igreja precisa evoluir. Nós precisamos evoluir. A igreja metodista precisa evoluir. Se nós orávamos 10 minutos, precisamos orar 20. Essa é uma evolução. Se líamos um capítulo, precisamos ler 2. Queridos, precisamos sempre nos movimentar. Paulo, ele foi inteligente. Paulo, ele foi um homem inteligente, movimentava o tempo todo. Você vai ver, eu não sei se os outros apóstolos eram tanto de viajar como Paulo. Mas se você ler as cartas, você vai perceber em Atos que Paulo era um homem de viajar. Paulo era um homem que não parava em só um lugar. Ele estava constantemente pregando o evangelho. Eu não sei se Pedro era assim. Eu não me lembro, esse não é o caso. Mas eu acredito que esses outros homens, apesar de ser homens sérios, homens que tiveram um relacionamento com Deus extraordinário, eu vejo apóstolo Paulo se movimentando para ministrar a palavra, se movimentando para fazer. A igreja precisa se movimentar. Paulo, ele foi tão inteligente que ele pregou o evangelho numa grande metrópole. Paulo foi tão inteligente que ele abriu uma igreja em um lugar que tinha 3 portos. Queridos, os homens no passado, eles escolhiam morar em lugares que tinham acesso às coisas, à alimentação. Hoje existe tantas cidades porque nós temos caminhoneiros que enviam alimentação. Abre também aspas, esses caminhoneiros estão também nesses dias parando de trabalhar, né? Que teve esse problema da gasolina aí, por causa das dificuldades da economia. Mas no passado, o ser humano, ele escolhia morar nos lugares que tinha essa facilidade. E Corinto, queridos, era uma metrópole rica, a cidade mais rica da Grécia. Lá, queridos, tinha profissão de tinturas, homens que pintavam. Olha como é que o apóstolo Paulo era da movimentação e muito inteligente. O apóstolo Paulo, ele tinha acesso a todas as outras igrejas por meio dessas ferramentas de tintura. Outros homens, o escriba Marcos, escrevia a Bíblia, escrevia em pequenos folhetos, né, recadinhos, e enviava esses recados para outras igrejas. Paulo estava em constante movimentação e constante sabedoria. Paulo, ele se adaptou numa cidade para pregar o evangelho. Essa cidade tinha enormes templos. Eles se vestiam de uma forma belíssima. Se você estudar, você vai perceber e ouvir e ler que Corinto era um lugar que as pessoas se vestiam de uma forma linda. Tinha os perfumes, tinha roupas extraordinárias. Os templos a deuses pagãos eram grandes, enormes. Não tenho nada contra templo. Eu acredito que precisamos até investir no templo. Sabe por quê? Porque Paulo, ele fazia isso como uma forma de captar, de ganhar vidas. Homens e mulheres com sabedoria não vão buscar a Deus por causa do lugar, é óbvio.
Por causa de um ar-condicionado, é óbvio. Por causa de uma música boa, é óbvio. Mas o mundo que precisa de Deus não tem a nossa sabedoria. Esse mundo precisa de isca. E templos belos eram iscas. Um ar-condicionado era iscas. Uma música boa é isca. E Paulo utilizava dessa estratégia para ganhar vidas. Paulo se movimentavam. Lá em Corinto, queridos, eles adoravam ao deus Afrodite, Atenas, Poseidon e outras divindades dos mares. Ali, queridos, era uma movimentação grande. Mas a igreja, ela precisa evoluir. Nós precisamos evoluir. Nós precisamos nos movimentar. Pergunta para você mesmo, se a sua vida está pacata demais, se a sua vida está parada demais, em relação ao Evangelho, em relação à sua vida espiritual, em relação à sua vida do trabalho profissional, em relação ao conhecimento, pergunte para você mesmo. Agora Paulo se deparou com um grande desafio. Paulo era um homem de movimentação e criou uma igreja ali em Corinto, só que Corinto é uma igreja grande, Corinto é uma cidade grande, e uma cidade grande cresce com muitas coisas, com muita tecnologia, e com isso cresce também, queridos, o acesso às coisas que o homem não deve utilizar. O Corinto, querido, cresceu, e com isso cresceu o pecado. A prostituição. A história vai dizer que os cultos ali eram realizados por meio da sexualidade. Corinto, queridos, existiam pessoas ali que eram muito viciadas em jogos. A cidade é rica. 3 portos. Eu tive esses dias atrás, lá na casa do irmão da nossa irmã, Josiane, lá em Espírito Santo, Vitória, e eu tive a oportunidade de ir em portos. Queridos, navios imensos. Isso certamente dá poder ao homem, e deu poder àquela cidade. Mas eles tinham acesso a tudo. Então a prostituição, o roubo, a mentira começou a crescer, e Paulo se viu naquele momento, naquela bagunça para ministrar aquela igreja. E Paulo sabia como evoluir e queria que a igreja evoluísse, e ele percebeu que aquele lugar precisava ser direcionado por Deus. Porque havia muito pecado, havia muita prostituição, havia muito roubo, muitas situações desagradáveis. E como é que o Espírito Santo iria viver dentro do templo? Se havia pecado, se havia dificuldade da igreja em caminhar. Então Paulo trabalha alguns princípios básicos da evolução, que eu gostaria de trabalhar com a amada igreja nessa noite, para que possamos evoluir, chamando a sua atenção para a movimentação. Eu gostaria que os amados irmãos saíssem daqui, lembrando no mínimo dessa movimentação. Não podemos ficar dormindo, queridos. Deus nos chama para orar, Deus nos chama para jejuar, Deus nos chama para movimentarmos. Deus nos convida para movimentarmos, para viver grandes coisas, para viver o grande dele. Queridos, nosso Deus é o mesmo. Ele curou de uma forma extraordinária. Você acha que alguma doença poderia te parar? Você acha que alguma doença tem o poder de parar a igreja? Você acha que alguma doença, algum problema financeiro tem o poder, o Covid tem o poder de parar a igreja? Se a igreja não está evoluindo, se nós não estamos caminhando, se nós não estamos a cada dia orando mais, há algo errado dentro de nós. Precisamos nos movimentar.
Porque o Espírito Santo está dentro de você. E ele te fortalece a cada manhã para você estar em relacionamento com Jesus Cristo. Paulo, então, queridos, aprende como é uma vida de evolução. E o primeiro entendimento, aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, é que para nossa evolução devemos cuidar do templo. Devemos cuidar do templo. Precisamos cuidar do templo, algo básico. Algo que talvez você, eu não sei se você já ouviu nos púlpitos da igreja, mas eu vou falar. Eu não sei se você já ouviu, é algo básico que o Espírito Santo falou no meu coração. Eu falei, vou falar. Precisamos escovar os dentes. Uma coisa básica. Cuidado com o templo. Precisamos, queridos, tomar banho. Precisamos usar desodorante. É o cuidado do templo ou não é? Precisamos cortar o cabelo, fazer a barba. Aleluia! Coisas básicas que o Espírito Santo tem nos chamado para entender. Se é possível, use um perfuminho. Olha que coisa básica. A sua evolução tem a ver também com o cuidado do templo. O templo que você está aí é o templo do Espírito Santo. Você precisa ficar bonito. Você precisa ser bonito. Você precisa ser bonita. Você precisa, querido, vestir a melhor roupa. Deixa a roupa no guarda-roupa, não. Esperando um casamento, não, vista. Precisamos cuidar do templo. Mas o Espírito Santo não nos chama somente para cuidar do templo, somente físico, né? Aquilo que eu citei aqui. Existem os perigos. Existem os perigos que nós precisamos estar sempre atentos. Por quê? O Espírito Santo habita em nós. E se o nosso templo estiver sujo, o Espírito Santo vai ter dificuldade de estar dentro de você. Pecados precisam ser arrancados, vícios precisam ser tirados, mentira precisa ser arrancada da nossa vida, prostituição, pornografia, coisas que impedem o Espírito Santo de continuar estando dentro de nós. Precisamos também, queridos, aprender a perdoar e ser perdoados, porque no Salmo 32 a palavra diz que enquanto Davi não perdoou, os seus ossos estavam secando. Precisamos cuidar, querido, da nossa casa, do templo do Espírito Santo. O Espírito Santo faz morada dentro de nós. E não é inteligente deixar que o diabo, queridos, não é interessante deixar que o diabo encontre brecha na nossa vida, nesse templo que é do Espírito Santo. Precisamos encher a nossa casa, querido, de dons espirituais. Encha a sua casa do dom da profecia, profetize constantemente. Profetize saúde na sua casa. Profetize saúde nos seus filhos. Saúde na sua empresa. Profetize. O seu templo precisa ter dons. Dom da bondade, da mansidão, da temperança, do domínio próprio. O nosso tempo precisa ter dons para evoluir. Aprenda a tocar um instrumento. Mas eu estou velho. Queridos, há pessoas aqui dentro que acreditam que a idade impede que a gente evolua. Isso é um engano. Há pessoas, talvez, aqui, que acham que não consegue fazer aquilo que fez no passado, porque a idade, ou porque alguma outra coisa está impedindo, queridos. Caleb,
Ele tinha 80 anos. E Josué, ele falou para Caleb assim: Caleb, precisamos conquistar aquele terreno. E Caleb falou, e algumas pessoas, eu acredito, naquele contexto, começou a questionar, mas Josué, Caleb está velho demais, 80 anos. Caleb, eu acredito, Caleb chega naquele momento e fala assim: eu posso ter 80 anos, mas o meu espírito é de 40. Queridos, o seu templo pode envelhecer. Escuta aqui algo. O seu corpo pode envelhecer, mas é proibido para você envelhecer dentro. O seu espírito é proibido envelhecer. O seu espírito não envelhece. Vocês estão entendendo? O templo envelhece, o corpo envelhece, mas você não. Entenda isso nessa noite, você não é velho. Você tem 80, 100, 90, 100 anos, você não é velho. Porque você não é o que está aqui, você é o que está aqui dentro. E o Espírito Santo está contigo, te dando força para vencer todos os seus desafios. Tudo aquilo que tem impedido você de caminhar, o Espírito Santo está dentro de você. Se o seu corpo tem se o seu templo, se o seu corpo tem algum prejuízo, alguma dificuldade, entenda. Você tem uma limitação, você tem uma dificuldade, mas você não é, queridos, você não é isso aqui, ó. Você está dentro, você é além das suas dores. Você precisa achar força no Espírito Santo nessa noite, para realizar aquilo que Deus quer para a igreja. Não se esqueça, queridos, do dom do amor, escrito em 1 Coríntios 13. Tem amor ao profetizar, tem amor ao fazer algo bom, tem amor ao ser equilibrado. O maior dom, cuide do templo. Cuide do templo. O templo precisa ser produtivo. Em João 15, versículo 16 diz: não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedires ao meu Pai, em meu nome, nome de Cristo, Ele vos dê. O templo, ele precisa ser produtivo. O templo, ele precisa produzir, porque do contrário você vai cair em estresse, depressão, desânimo, angústia. Você como ser humano, você como igreja precisa produzir. Queridos, por exemplo, eu acredito que tanto eu como pastor, e eu acredito como Vando, Tiago Fernando, Alisson, e outros homens que estão aqui, que pregam o Evangelho, pastor Antônio, arranca de nós o prazer de pregar o Evangelho. A gente morre junto. Por isso que a gente fala, o pastor Antônio, eu não sei qual a idade dele, mas pregou quinta-feira aqui, amado, você tem que ver que maravilha. Acho que tem 80, não sei. Gente, você precisa evoluir, você precisa continuar produzindo. Não permita que o mundo arranque de você esse calor, esse avivamento para viver. O templo precisa produzir. Eu tenho 3 hábitos na minha vida, e quero compartilhar com a amada igreja a respeito desses 3 hábitos, para que eu possa produzir diariamente. O primeiro hábito, queridos, eu quero me comprometer com você da igreja. O primeiro hábito, para aqueles que não têm, eu faço isso. Eu escrevo aquilo que eu gostaria de fazer no dia. A Aline, minha esposa, também está fazendo isso comigo. A gente escreve dessa forma: eu
eu vou correr hoje a tantas horas em nome de Jesus Cristo. E toda manhã eu falo isso para mim. Eu vou ler 3 capítulos da Bíblia em nome de Jesus Cristo. Eu não preocupo, não fico ansioso em fazer. Eu profetizo na minha vida. Eu vou beber 2 litros de água hoje em nome de Jesus Cristo. Eu vou comer hoje em nome de Jesus Cristo. Esse é um hábito que eu tenho. E eu utilizo esse hábito juntamente com a minha esposa e a Aline. E lá no escritório nós fazemos isso. Nós criamos então numa lista aquilo que nós desejamos fazer naquele dia. E falamos todo dia de manhã. E eu peço o Espírito Santo e Jesus que me condicione, que me leve a essa realidade, aquilo que eu estou profetizando. E eu me comprometo com a igreja, aqueles que não utilizam dessa estratégia nessa noite. Eu me comprometo com você. Você vai escrever até domingo, se esse for o seu desejo. E se você acha que o que eu estou falando é importante para a sua vida, você vai escrever aquilo que você deseja realizar no dia, ou na semana, e vai escrever dessa forma, eu vou, você vai escrever em 2 folhas, uma você vai me entregar, e a outra vai ficar contigo. Durante uma semana, eu estarei orando com você, a respeito dessas atividades. Vocês entenderam, igreja? Se você acha importante isso, e se você quer evoluir, se você quer desenvolver, você precisa de movimentar. Talvez você não tenha força para movimentar, mas escreva, utilize esse hábito. E comece a falar para você mesmo todo dia de manhã, aquilo que você sonha em fazer durante o dia. E você vai realizar em nome de Jesus Cristo. Tem alguém acordado aí? Aleluias! A igreja evolui dessa forma, nós evoluímos dessa forma. Então eu me comprometo com você, até domingo, me entregue essa 2ª folha que eu vou orar de joelho, como eu faço com a Aline, com alguns amados que eu discipulo. Segundo hábito que eu tenho, eu pratico esporte, querido. O seu templo precisa praticar movimento, amém? Vento impetuoso. Mas eu não tenho tempo. Escreva lá em nome de Jesus. Ninguém tem tempo. A minha esposa, no início, ela falava, Leão, eu não tenho tempo, vou escrever. Agora ela pratica esporte. Ela em casa, meia hora correndo lá, junto com a televisão, ela corre lá. O Espírito Santo está desenvolvendo aquilo que ela precisa. Vocês estão entendendo? Você não tem que preocupar com o que o Espírito Santo vai desenvolver. O Espírito Santo vai fazer. Amém, queridos? Precisamos praticar esporte. Precisamos praticar alguma atividade física. A evolução do seu templo precisa disso. A evolução do seu templo precisa emagrecer. Por que precisamos emagrecer? A pressão vai a 14, 16 se eu não emagrecer. Então precisamos emagrecer, precisamos comer com qualidade, aí vai. Terceiro hábito, procure estar com pessoas que são melhores do que você. Porque essas pessoas vão te motivar a caminhar. Essas pessoas vão te motivar a produzir, a evoluir. Deus nos chama para ganhar vidas, vai ser o próximo tópico. Mas você precisa ter pessoas que vão influenciar positivamente. Nós precisamos ter mestres do nosso lado. Jesus Cristo é o maior mestre, é óbvio. Mas precisamos de pessoas do nosso lado para continuarmos evoluindo. Nós temos trabalhado a respeito do discipulado. Não existe igreja vivendo sozinho. Se durante a semana toda você não conversa com o amado irmão, se durante a semana toda você não tem um relacionamento com alguém da igreja, com alguém que converse e que te leve a motivação, queridos, é perigoso. Tenha sempre contato. Mas o amado irmão não me visita, vai e visita ele. O pastor não me visitou, aparece lá em casa, eu não estou tomando café, mas eu vou te dar um refrigerante, uma Coca-Cola, um suco.
Não espera do pastor te visitar, entendeu? Movimenta. Precisamos nos movimentar. A igreja precisa movimentar. Eu quero que o fulano de tal vá na minha casa. Não, eu vou na casa do fulano de tal. Quantas vezes você já visitou essa semana? Quantas vezes eu já visitei? Mas eu não tenho essa prática, mas precisa. Porque o Espírito Santo nos chamou para movimentar. Queridos, visite o seu irmão. Por exemplo, eu tenho duas pessoas aqui que é muito amiga, Dona Luísa, mas a Graça. Elas podem estar juntas. É ou não é, irmãs? Pode uma visitar a outra durante a semana. É ou não é, irmã? E aí vamos, querido, como igreja, produzir e movimentar. Vamos caminhar juntos. O templo evolui. E precisamos gerar vidas. E cuidar dessas vidas. Em Gálatas 14:19, a palavra fala assim, olha Paulo escrevendo: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Olha o que a palavra fala em Gálatas 4. Paulo, ele sentia dores de parto. Queridos, meu pai e algumas pessoas lá na minha casa recebeu uma profecia e falou que meu nome deveria ser chamado Israel. E com os anos, Deus também revelou algo para mim, que eu seria pai, que eu teria muitos filhos. E queridos, eu não entendia essa revelação até alguns anos atrás. Quando Deus falou comigo que eu precisava ser e ter filhos, eu achava que esses filhos eram filhos naturais. E eu falei com a minha esposa, nós vamos ter 12 filhos. Aleluias! Porque eu recebi essa profecia de Deus. E vamos gerar 12 filhos, vem de Deus essa profecia. Doze filhos. Pensa, irmã Dança. Aí, queridos, com o decorrer dos meses e dos anos, o Espírito Santo foi me falando o que são esses filhos. Não são filhos naturais. Na minha vida, o que o Espírito Santo estava me falando, que eu preciso gerar filhos espirituais. E a partir de alguns anos, o Espírito Santo tem me desenvolvido esse trabalho para ganhar pessoas e cuidar de pessoas. E a igreja, ela só evolui dentro do templo gerando. Precisamos gerar. Você precisa gerar, eu preciso gerar. Precisamos gerar vidas. Mas é difícil demais, eu sou muito vergonhoso. Queridos, ore. Tem pessoas que ganham vidas orando. Tem pessoas que talvez estão aqui com peso, eu nunca ganhei vida. Mas talvez você ganhou sim, como está escrito em 1 Coríntios 3:6. A palavra fala lá: Paulo plantou, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Isto é, existem estratégias de Deus para a igreja para ganhar vidas e cuidar de vidas. Mas esse tema precisa arder em nosso coração. A metodista precisa ganhar vidas. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo precisa evoluir, ganhar. Em João 15:5, a palavra nos ensina que só de estar dentro, está em Jesus Cristo, nós frutificamos, nós produzimos. Então Deus nos convida nessa noite a evoluir. Eu concluo dizendo que o tempo precisa descansar. Então vamos lá, o tempo precisa ser cuidado, o tempo precisa produzir, o tempo precisa gerar vidas, e o tempo precisa descansar.
que é o assunto que ajuda em relação ao segundo, que fala que o tempo precisa produzir. Porque corremos o risco também nessa produção e nessa movimentação de adoecer. Se você é aquela pessoa que produz de uma forma incessante, demasiadamente acelerada, o tempo todo trabalhando, você talvez é uma pessoa que precisa descansar. O templo evolui descansando, o templo precisa descansar. Eu tinha dificuldade em descansar. Eu achava que descansar era dormir. Descansar não é dormir. Deus, Ele já nos mostrou que o tempo sabático não é ficar deitado. É mudar de ambiente. É fazer outras coisas. Quantas pessoas que estão depressivas, estão com estresse, estão com esses problemas e precisam descansar, e acham e começam a tomar remédio, e fica o tempo todo na cama, e quando ela volta, quando ela acorda, ela volta na mesma situação, no mesmo problema, porque ela não aprendeu o princípio do descansar em Jesus Cristo. Descansar é quando o Espírito Santo nos alimenta com o seu pão. É quando o Espírito Santo tira essa ansiedade e nos gera alívio de todas as nossas atividades. Isso é descansar no Espírito Santo. Precisamos evoluir. Precisamos imitar o nosso Deus. Olha como é que esse princípio parece demais com Deus. Primeiro, Deus criou as coisas. Deus cuidou, Deus criou a terra, o mar, criou todas essas coisas. Depois, Deus trabalhou, Deus produziu. Olha que interessante. Deus, Ele produziu, fez todas as coisas. Depois que Deus produziu, Deus gerou. O que Ele fez? Ele fez o homem, os animais. E em resumo, após esses princípios que eu trouxe para a amada igreja, a palavra fala que Deus descansou. Princípio básico que Pedro utilizava em Corinto e que precisamos utilizar para evoluirmos. Amém, igreja? Precisamos evoluir? Precisamos crescer? Aleluia, fique de pé, vamos orar. Em nome do Senhor Jesus Cristo.